Fala galera, nessa aula um pedido de muita gente. Eu vou ensinar vocês a integrarem o Python com o SQL, para vocês lerem usando o SQL o banco de dados que vocês quiserem e trabalhar com ele assim. Beleza? Bom, para a gente conseguir fazer isso, eu vou dividir essa aula em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou configurar um exemplo de banco de dados em SQL com vocês para aquelas pessoas que não têm um banco de dados e querem conseguir aprender. Então a gente vai criar um banco de dados aqui zerado, né, como exemplo. Então, para isso, vocês vão precisar de alguns arquivos que estão aqui na descrição. Então, vai ter um link assim, arquivos da aula, entra lá e baixa todos os arquivos que estão lá, porque a gente vai precisar usar eles. E também, vocês vão precisar instalar o SQL Server, que é o exemplo que eu vou seguir com vocês. Ah, Lira, mas eu já tenho um banco de dados aqui no meu computador e quero conseguir integrar o Python com esse novo banco de dados aqui do meu computador. Beleza, não tem problema nenhum, você vai para a segunda parte da aula, que é a parte em que eu vou ensinar vocês com o código em Python a fazer essa integração. Você vai ver que a integração é bem simples, ela é pequena, os comandos são poucos comandos, poucas coisas, mas tem alguns ajustes que a gente tem que fazer e é bom que você acompanhe passo a passo aqui, beleza? Então, cara, se você já curtiu a ideia do vídeo, já chega descendo aqui o like pra a gente bombar e o vídeo aparecer pra todo mundo e ajudar geral. Se você não curtiu, curte mesmo assim, porque vai ajudar a gente, só por isso. Então vamos lá, galera. Bom, pra gente fazer isso daqui, o primeiro passo é você instalar o Microsoft SQL Server Management Studio. O que é esse nome todo? É que a gente chama de SSMS. Se você chegar no Google, né? Então eu vou abrir aqui um navegador qualquer, tá? E eu vou chegar aqui no Google e vou escrever assim, ó, download SSMS, tá vendo? E aí o primeiro link vai ser isso, ó, o SQL Server Management Studio, tá bom? E aí, nesse cara daqui, você vai ver que vai ter aqui, ó, baixar o SQL. E aí você vai clicar e vai baixar. Ele é meio pesadinho, então eu não vou baixar agora com vocês, ó. Se clicar aqui, vai baixar. E aí, ele vai baixar lá, ó, tem uns 700 MB, então é um programinha um pouquinho pesado, sim. E aí, ele vai ser esse cara daqui. Então, você vai baixar esse cara e vai, depois que ele baixar, vai dar um duplo clique nele e seguir o processo de instalação para instalar o SQL Server no seu computador. Feita essa instalação do SQL Server no seu computador, e aí pode seguir com as recomendações padrões dele mesmo, aqui a gente vai chegar e vai, simplesmente, quando você abrir o SQL Server, ele vai abrir essa tela aqui para você, e aí você vai chegar e vai clicar em Connect, beleza? Clicando em Connect, ele vai puxar o seu computador, como se o seu computador fosse onde está armazenado esse banco de dados, e na prática acaba sendo isso mesmo. Só que inicialmente você não vai ter nenhum banco de dados aqui dentro. Então o primeiro passo vai ser a gente criar um banco de dados. E aqui na descrição tem um arquivo com esse passo a passo de configuração. Por isso que eu falei, baixa os arquivos da descrição. Ó. Baixar e instalar o SMS, digitar no Google Download SMS e baixar o primeiro link. Depois, instalar. Depois, a gente vai criar o banco de dados, abrindo uma query e rodando esse código aqui. Então nesse arquivo tem os códigos que a gente vai rodar. Eu não vou construir e explicar todos esses códigos na prática, eu só vou dar uma pincelada no que eles estão fazendo, porque isso aqui são códigos em SQL, não são códigos efetivamente em Python, e o meu objetivo aqui para vocês é mostrar mais a parte do Python em si. Isso aqui é só uma configuração que a gente está fazendo, beleza? Se vocês quiserem que a gente ensine também SQL aqui, vocês podem deixar como sugestão aqui nos comentários. Vai que a gente começa a ensinar SQL aqui no canal também. Será? Bom, vamos ver. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso agora. Eu vou pegar os códigos desse arquivo aqui. Então, abrindo aqui o seu SQL Server, a gente vai chegar aqui ó, e vai clicar aqui em cima em New Query, tá vendo? Para ele criar uma nova consulta, que é onde a gente vai executar os nossos comandos SQL, que são os comandos que a gente vai querer executar aqui dentro. Então tá lá, ó, New Query, ele abre aqui e a gente vai primeiro criar um banco de dados. Então para criar um banco de dados, o comando que você vai usar é esse aqui, ó, Create Database e o nome do seu banco de dados. Então o nome do meu banco de dados eu vou chamar aqui, por exemplo, de Python SQL. Esse vai ser o nome do meu banco de dados, tá vendo? Python SQL. E aí, para executar isso daqui, você vem aqui e clica no verdinho, ó, Execute. Executou. E aí ele vai falar, ó, comandos completou de forma bem sucedida, successfully. E aí, se você olhar agora aqui ó, em Databases, você vai ver que tem um cara, Python SQL. Se ele não aparecer, você clica aqui ó, nesse refresh, tá vendo? E aí ele vai aparecer. Então tá lá, já tem esse banco de dados Python SQL. Agora a gente tem que criar uma tabela dentro desse banco de dados. E aí, para criar uma tabela dentro desse banco de dados, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó, use Python SQL. Então, usando esse banco de dados, porque no meu caso aqui eu tenho 3, no seu caso só vai ter 1. Mas você pode escrever esse use, nome do seu banco de dados mesmo. E aqui você vai escrever e a gente vai criar uma tabela de vendas dentro dele, que vai ser o nosso exemplo. Então, eu vou criar uma tabela, deixa eu até baixar um pouquinho isso aqui para você visualizar tudo. Tá lá, Create Table, uma tabela de vendas. E aí, nessa tabela de vendas, a gente vai ter essa estrutura aqui, tá vendo? Então, eu vou ter um ID de venda, que é um número inteiro, um cliente, que é o nome de um cliente, de até 50 caracteres, um produto de até 50 caracteres, que é o nome do produto, data da venda, que é uma data,
preço, que é um número aqui com casa decimal, quantidade, que é um número inteiro. Então, a quantidade. Então, por exemplo, se a pessoa comprou um iPhone, vai aparecer aqui o ID da venda, o Lira comprou um produto, que é o iPhone, a data da venda é a data que a gente colocar, o preço do iPhone e de quantidade, que é o iPhone. Beleza? Então, vamos executar isso daqui também. Ó. Ponto. Executei. Comandos completos de forma bem sucedida. Então, se a gente abrir agora o Python SQL, dentro dele vai ter aqui, ó, tables, tá vendo? E dentro desse tables aqui, se você abrir, ó, vai carregar e vai ter lá um vendas, que é a sua tabela de vendas que a gente construiu. Beleza? É isso aqui que isso aqui fez. Ele construiu essa tabela de vendas. E aí, como que você faz para adicionar uma informação dentro dessa tabela de vendas? Por meio do SQL. Eu vou inserir, ó, copiei aqui um código e vou colar esse código aqui, que também está no arquivo que você pode fazer o download, que é esse código aqui, ó. Eu quero inserir dentro da tabela de vendas essas informações, ó. Um ID venda, cliente, produto, data da venda, preço e quantidade. Tá vendo? Ou seja, são exatamente os mesmos itens que a gente criou. E aí, quais são os valores? Que é o ID venda. Lira é o cliente. PC é o produto. Então, eu estou comprando um computador, um PC. 15 de fevereiro de 2021 foi a data. 8.000 foi o preço e quantidade. Tá vendo? Então, você tem que passar aqui exatamente os nomes que a gente passou na hora de construir o nosso banco de dados e nos valores passar na mesma ordem que você está passando aqui dentro. Tá vendo? Mesma ordem aqui embaixo, a mesma ordem aqui em cima. E aí, se a gente executar esse comando aqui agora, ele vai falar, ó, one row affected, ou seja, ele fez isso. Como que eu sei que ele fez isso? Você pode chegar aqui depois, ó, vou criar uma nova query, uma new query, tá vendo? Vou chegar aqui, então agora a gente tem duas. Tem aquele comando que insere valores, e vou chegar aqui numa nova query e vou escrever assim, ó, use, né, para escolher o banco de dados que eu quero, use Python SQL, tá vendo? E aqui eu vou escrever assim, ó, select asterisco from vendas. O que é isso? Eu estou querendo ver todos os itens da minha tabela de vendas. Então, from vendas, da minha tabela de vendas. Se eu executar esse comando aqui, ó, executar isso daqui, olha o que acontece. Ele me mostra aqui embaixo, tá pequenininho aqui, mas acho que vocês conseguem ter uma noção, exatamente essa venda que a gente acabou de acrescentar aqui na outra query. Então, se eu chegar e rodar isso aqui de novo agora, eu vou executar isso aqui de novo. Pronto, executei de novo. E olhar lá no meu banco de dados e executar esse comando de novo, você tem que sempre executar ele para ele fazer uma nova consulta, tá vendo? Tem 2 itens agora dentro do meu banco de dados, tá vendo? 2 itens agora dentro do meu banco de dados. E assim vai. Então, por que eu fiz isso? Porque agora você tem um banco de dados dentro do seu SQL Server e você tem um banco de dados que a gente já sabe como mexer nesse banco de dados por meio do SQL. Então, a parte importante da integração, agora a gente vai entrar efetivamente na integração de Python com SQL. Na parte importante da integração de Python com SQL é que é o seguinte, você vai simplesmente falar para o Python, Python, eu quero que você olhe esse banco de dados aqui e execute comandos nesse banco de dados. E quais são os comandos que o Python vai executar naquele comando de dados? São os comandos em SQL. Esses comandos que eu estou escrevendo aqui são comandos SQL. E o Python, para conseguir executar alguma coisa no seu banco de dados, ele executa comandos SQL. Então, na prática, para você conseguir usar bem essa integração mesmo, você tem que aprender um pouco de SQL, sim. Porque se você não souber nada de SQL, você não tem muito como usar essa integração. Porque você vai criar a integração, mas você não vai saber quais comandos rodar para fazer as coisas que você quer. E eu estou aqui no exemplo mais simples possível. Uma tabelinha com 2 linhas ali, com 4 colunas, 4, 5 colunas ali dentro. Então é um exemplo bem simples, mas pode ser o banco de dados mais complexo que for, do sistema da sua empresa e assim vai. Então vamos partir lá para dentro do Python agora. Então eu vou chegar aqui, ó, partir para dentro do Python e aqui a gente vai construir esse nosso código. Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma biblioteca que é a PyODBC, que é a biblioteca que permite você integrar o Python com bancos de dados em SQL, para você rodar comando SQL. E pode ser qualquer banco de dados, tá? No meu caso aqui, eu estou usando o banco de dados do SQL Server, que foi o que a gente baixou. Mas se no seu caso for outro banco de dados, não tem problema nenhum, ele vai funcionar numa boa, tá? Então o primeiro passo é a gente instalar esse cara. Então eu vou chegar aqui, ó, em terminal. E aqui dentro do terminal, aqui no caso eu estou usando o PyCharm, tá? Mas esses comandos que eu vou ensinar servem para qualquer editor de código que você tenha. Então eu vou instalar aqui o PyODBC. Então pip install PyODBC. Ah, Lira, mas eu estou usando o Jupyter. Não tem problema nenhum. Você vai abrir o prompt do Anaconda e vai rodar um pip install PyODBC. Beleza? No meu caso aqui, como eu estou usando o PyCharm, eu vou instalar aqui. Ah, Lira, mas eu estou usando o outro, o Sublime Text, o VS Code, o Komodo Editor, esse vai. Aí você instala, faz o mesmo procedimento de instalação em cada um desses caras. No caso aqui, ó, repara lá,
No meu caso, ele já estava instalado. Então, eu não vou precisar instalar de novo, mas eu rodei o comando e ele só fala que já está instalado. Se você rodar o comando, ele vai instalar no seu computador. E aí aqui a gente vai importar o PyODBC. Import PyODBC. E aí no PyODBC a gente vai fazer o seguinte. O primeiro passo é você criar uma variável que são os dados dessa conexão que você está querendo fazer. Então você faz assim, ó, dados, conexão. E aqui, entre parênteses, você vai passar os dados dessa conexão. E aqui dentro você tem que passar 3 informações. Da seguinte forma. Primeiro, você tem que passar qual é o driver que você quer conectar. Depois, driver, e aí no final bota um ponto e vírgula. Depois, você tem que passar qual é o servidor que você quer conectar. Beleza? E aí no final dele coloca um ponto e vírgula. E por último, você vai dizer em qual banco de dados você está querendo conectar. Beleza? E aqui tem um ponto importante. No caso, eu vou escrever o driver para o SQL Server. Então, o driver do SQL Server, ele é SQL Server. Pronto. Isso daqui é o driver do SQL Server. Lira, mas eu estou usando outro banco de dados. O que você vai fazer? Você vai pesquisar PyODBC, o seu banco de dados, driver no Google. Então, você vai chegar lá no Google e vai tacar PyODBC, seu banco de dados, driver. Esse driver, normalmente, ele já está instalado no seu computador. Então, por exemplo, esse driver do SQL Server, a gente instalou ele aqui agora? Não. Mas quando você instala o SQL Server, ele automaticamente instala esse driver aqui para você. Então a gente não vai precisar fazer nenhuma outra instalação. E eu imagino que seja parecido para outros bancos de dados, mas eu não conheço todos, eu não sei qual que você está usando. Então não tem como te afirmar que está lá pronto, já bonitinho esse driver existente e tal. Mas esse driver tem que estar pronto no seu computador. Beleza? Feito isso, agora a gente vai para a parte do servidor. E aqui no servidor, normalmente, se você estiver usando um banco de dados na sua empresa, você vai passar, por exemplo, um link de um servidor ou um código IP, tipo, sei lá, estou chutando qualquer código aqui, algo nessa forma e tal. Então aqui você vai passar o link do servidor, o servidor onde está esse banco de dados. É isso que você precisa passar aqui dentro. Só que no nosso caso, esse banco de dados está dentro do nosso computador. E aí, qual é o nome do servidor do nosso computador? Como que eu sei isso? Bom, você vai fazer o seguinte. Chega aqui embaixo e digita assim, cmd para abrir o prompt de comando, tá vendo? Cmd para abrir o prompt de comando. E aqui você pode só chegar e digitar assim, ó, hostname. Se você digitar aqui, ó, hostname, ele vai ao nome do seu host, que é esse nome aqui. Esse nome é o nome do seu servidor. Então você não precisa decorar ele de cabeça, você pode simplesmente abrir o prompt de comando do seu computador e digitar hostname, e aí ele vai aparecer esse cara daqui. E aí eu vou pegar esse cara daqui, ó. Peguei esse cara. E vou vir aqui e vou colar ele, tá vendo? No meu caso é esse nome aqui. No seu caso é outra coisa completamente diferente. Então não copia do meu. Chega aqui, digita o hostname para copiar alguma coisa aqui do CMD, seleciona ela e só clica com o botão direito que ele já copia sozinho. E aí ele copiou e colou aqui. Beleza. E aí qual é o banco de dados que a gente quer pegar? Foi o banco de dados que a gente criou. Lá, qual é o nome do nosso banco de dados? Aqui, ó. O nome do nosso banco de dados é o Python SQL, tá vendo? Então é exatamente esse nome que eu vou passar aqui. Python SQL. Pronto. Isso daqui é o que vai permitir a gente conectar com o nosso banco de dados. Para a gente garantir que isso daqui funcionou, a gente agora tem que criar essa conexão. Então, eu vou fazer assim, ó, conexão. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Ó. Conexão vai ser pyodbc.connect. E aí, aqui no connect, você passa os dados da sua conexão. Então, os dados da sua conexão. Pronto, é isso daqui. E aí, se isso daqui funcionar, a gente vai printar, vou printar aqui, ó, conexão bem sucedida. Beleza? Então, eu vou chegar, ó, rodei o código. Então, eu vou executar esse código, você vai ver que ele demora um pouquinho, ó, ele pensa um pouquinho aqui, porque ele está tentando criar essa conexão com o banco de dados. E se você fez tudo certinho, do jeito que eu expliquei, com todas as informações que eu falei, ele provavelmente vai fazer a conexão correta. Então, tá lá, ó, conexão bem sucedida. Isso significa que ele está conseguindo conectar com o meu banco de dados e agora, dentro da variável conexão, ele está armazenando essa conexão que você fez com o seu banco de dados. Aí, o que você vai fazer? A gente vai querer rodar comandos em SQL com essa conexão. Para você rodar comandos em SQL dentro do seu banco de dados, você tem que criar o que eles chamam de um cursor, tá? Que a biblioteca do PyODBC chama de um cursor. E o que é um cursor? Nada mais é do que, digamos assim, como se fosse esse criar esse new query que você clica aqui no SQL Server. É como se fosse um elemento que vai executar os seus comandos em SQL no seu banco de dados. Porque aqui está a conexão do seu banco de dados e aqui você tem um cara que vai executar esses comandos em SQL. E esse cara é o cursor. Para criar ele é bem simples, conexão.cursor. Pronto, e ele cria esse cursor para você. Então eu armazenei dentro da variável cursor, o conexão.cursor, e ele criou esse cara para mim. Agora a gente vai executar esse comando,
E aí, qual o comando que você quer executar? Vamos executar, por exemplo, o mesmo comando que a gente fez para inserir um item no nosso banco de dados. Então eu vou copiar esse código em SQL e repara, agora acabou a parte do Python. Ué, Lira, como assim? Você escreveu 3 linhas de código e acabou a parte do Python? Sim, praticamente acabou a parte do Python. Não acabou ainda, mas agora o difícil não é você saber o que fazer no Python. O difícil é você saber o que fazer no SQL. É você saber qual comando em SQL rodar para fazer o que você quer. Então, nesse meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, rodar um comando para inserir um item lá no nosso banco de dados. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Comando vai ser esse comando que a gente vai copiar daqui, ó, esse comando de inserir um item. Ó. Copiei, Ctrl C, que é o comando em SQL, Ctrl V. Lira, de onde eu pego esse comando? Tá no bloco de notas que eu botei aqui no link da descrição. Você pode fazer o download desse bloco de notas e usar ele. E aí, repare, isso aqui é um comando que tem várias linhas, tá vendo? Ele é um comando que tem várias linhas. Então, como isso aqui é um texto. Então, isso aqui é um texto que tem várias linhas. Um texto de várias linhas no Python, você tem que botar ele entre 3 aspas. Então, ó, aspas, 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 e no final, aspas, aspas, aspas. E aqui, só toma um cuidado, tá? Se você usou aspas duplas aqui fora, dentro do seu comando, você só pode ter aspas simples. Se você usou aspas simples aqui fora, dentro do seu comando, você só pode ter aspas duplas. Você só não pode botar a mesma coisa. Então, a minha recomendação é aspas duplas do lado de fora e aspas simples aqui dentro. Beleza? É o que eu vou fazer. Então tá lá, eu quero inserir dentro de venda esse comando aqui. E aí como que eu faço para executar esse comando? A gente chega aqui e fala assim, ó, cursor.execute, que ele vai executar quem? O comando que a gente acabou de criar, tá vendo? A gente criou um comando, que é esse comando, que é um texto com o código em SQL que você quer executar, e aí você clica em cursor.execute, o comando que você definiu ali dentro. Pronto. E aí, para isso daqui ser válido, você sempre tem... Como a gente não está puxando informação do banco de dados, se fosse só puxar a informação do banco de dados, a princípio isso daqui já poderia fazer. Mas está querendo atualizar o banco de dados. Como você está querendo atualizar o banco de dados, você tem que executar o comando e depois você tem que fazer um cursor.commit. Esse ponto commit, lembrando, você só precisa desse ponto commit se o comando que você está executando aqui edita alguma coisa do seu banco de dados. Adiciona uma nova informação, cria uma nova tabela, deleta alguma informação e assim vai. Se você está só lendo as informações do banco de dados, você não precisa dar um commit, porque o commit ele é só para efetivar aquela mudança que você está fazendo no seu banco de dados. Tá bom? Então, se eu rodar esse código agora, vamos rodar esse código agora e eu vou mudar as informações aqui dentro. Ao invés de ser o Lira, eu vou botar, por exemplo, o Alon para comprar alguma coisa. O Alon, ele acabou de comprar um iPhone. E o momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, vai ser o dia 25 de agosto de 2021. E o iPhone do Alon, se eu não me engano, foi perto de 6 mil reais. O Alon comprou um iPhone de 6 mil reais. E aqui, ó, o ID, eu vou passar o ID2, porque o Lira foi o ID1, então o Alon foi o ID2. E aí eu vou executar esse comando. Pronto, executei esse comando. E aí, olha lá. Ele vai demorar um pouquinho, por quê? Porque no nosso caso ele está criando essa conexão de novo, tá vendo? Porque ele está rodando o código inteiro. Então ele está criando essa conexão. E depois ele vai executar esse comando aqui. Então ele vai demorar um pouquinho, vai printar a conexão bem sucedida e pronto, executou esse comando. Vamos ver se esse comando que ele executou funcionou? Para a gente ver, a gente tem que abrir lá o nosso banco de dados e rodar de novo esse select from vendas aqui, para ele puxar as informações que tem na minha base de vendas. Puxei. E se você olhar agora, olha lá quem está aqui na linha 3, tá vendo? Alon, iPhone, 25 de agosto de 2021, 6 mil, uma quantidade. Então ele conseguiu registrar lá do nosso código em Python uma alteração que a gente fez no nosso banco de dados. Tá vendo? Beleza? Então, isso daqui é o que você precisa fazer. Ah, Lira, quero fazer outra coisa agora no meu banco de dados. É só você mudar qual comando você quer fazer. Se você mudar o comando que você quer fazer, ele vai executar outra coisa aqui para você no seu banco de dados. Então agora é só SQL. É você editar esse código daqui para mexer no seu SQL. Aí você vai falar, pô, Lira, mas eu tive que editar esse código aqui na mão, esse texto na mão. Não tinha como eu tornar isso automático, não? Tem. Ah, isso sim é Python. Porque olha lá, eu poderia chegar aqui e fazer assim, olha só. O ID vai ser 3. O cliente vai ser o Lira Python. O produto vai ser um carro. A data vai ser, por exemplo, 25 de agosto de 2021. O preço do carro vai ser 50 mil. E a quantidade vai ser uma, lógico.
Vai ser uma. Pronto. Agora, repare, essas variáveis, eu defini essas variáveis só como esses valores, mas você poderia ter criado uma lógica de programação inteira que puxa informação de não sei da onde, para definir esses valores aqui. Agora você só precisa substituir esses valores dentro de um texto. Ué, como é que se substitui valores dentro de um texto em Python? Coloca um Fzinho no início do texto e coloca os valores que você quer aqui entre chaves. Então, ó, aqui ao invés de ser o número 2, vai ser o ID, entre chaves. Aqui ao invés de ser o nome Alon, vai ser o cliente, entre chaves. Aqui ao invés de ser o nome iPhone, vai ser o produto, entre chaves. Aqui ao invés de ser isso daqui, vai ser a data, entre chaves. E aqui, ao invés de ser o número, vai ser o preço. E aqui, a quantidade. Pronto. Agora, se a gente executar esse comando, o que vai acontecer? Bom, a gente imagina que isso daqui vai dar certo, né? Então vamos pegar e vamos rodar esse código aqui, ó. Peguei e pá, rodei esse código. Tararara, ele vai criar a conexão. Só que, pelo meu tom, você já deve imaginar que vai dar um probleminha. Como assim, Lira? Vai dar um probleminha? Sim, acompanha só o que vai acontecer. Olha lá. Tararara, tararara. Opa, ele deu um erro, tá vendo? Ele, deu um erro aqui, ó. E o erro que ele fala é, ó, sintaxe incorreta próxima a Python. Tá vendo? E o que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte. O comando em SQL que você quer rodar, presta atenção, isso aqui é sutil. O comando em SQL que você quer rodar é lira entre aspas, PC entre aspas e a data entre aspas, correto? Quando você substitui esse cara dentro de um texto, aqui ele substitui esse cara pelo valor do cliente, que é lira Python, concorda comigo? Ele substitui esse cara pelo valor lira Python. Então aqui ele está chegando e está escrevendo assim, ó, lira Python. Ué, Lira, mas o lira Python é um texto, não era para ele estar escrevendo esse cara entre aspas? Ué, ele já está dentro de um texto. Ele já está dentro de um texto, então isso aqui é um texto. Então o que você quer? Você não quer lira Python, você quer lira Python entre aspas, tá vendo? Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar um cuidado. Todos os itens que forem numéricos não tem problema nenhum. Então preço, quantidade, olha lá como é que é o seu comando em SQL. Você tem que sempre comparar. O meu comando em SQL aqui é um número, aqui é um número, aqui é um número. Então esses itens não tem aspas entre eles, então tá suave. Esse cara aqui é só deixar do jeito que tá. Agora, esses caras aqui, eles são entre aspas, tá vendo? O valor do item tem que estar entre aspas. Então aqui eu vou botar, ó, esse cara todo entre aspas simples, esse cara todo entre aspas simples e esse cara todo entre aspas simples. Por quê? Porque o comando SQL, aqui ele é um texto, mas ele tem aspas dentro desse cara, tá vendo? É porque o valor que vai aparecer aqui dentro tem que estar entre aspas simples. O valor que vai ser substituído aqui dentro tem que estar entre aspas simples e a mesma coisa aqui para data também. Então agora o comando em SQL, quando você substitui, então é só esse... Fiz questão de fazer esse exemplo aqui com você para você tomar esse cuidado. Porque o comando em SQL, ele exige que tenha aspas. Então como o comando em SQL exige que tenha aspas, você tem que colocar manualmente essas aspas aqui dentro, né? Manualmente não, né? Tá dinâmico, porque qualquer nome de cliente que você colocar aqui vai funcionar. Mas sempre que o campo for um campo que exija aspas no comando SQL, você tem que colocar ele aqui dentro também, dentro do texto do seu comando. E lembrando, se tem aspas duplas do lado de fora, aspas simples do lado de dentro, tá bom? Agora sim. Agora se eu pegar e executar esse comando, agora sim ele vai ter conseguido criar o lira Python, carro, data, preço, quantidade e assim vai. Beleza? O preço aqui eu até coloquei entre aspas, nem precisava ter colocado entre aspas. O preço aqui poderia ser simplesmente o número 50 mil mesmo, que ia funcionar numa boa. Ó, repara o seguinte, deu um erro aqui e eu já vi até o que foi esse erro. Esse erro aqui foi o seguinte... O problema é o seguinte, é que esse 50 mil que a gente colocou aqui, ele é maior do que quando a gente criou esse preço aqui. Quando a gente criou esse preço, a gente disse o seguinte, olha só. Esse preço, ele tem 6 dígitos no máximo, com 2 casas decimais. Isso que isso aqui estava dizendo. E 50 mil vai passar disso daqui, por exemplo. Se eu chegar aqui, ó, 50 mil.00, o que é isso daqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Não pode, no máximo é 6. Porque aqui, na hora de criar o banco de dados, eu disse que eram 6, beleza? Então, se você quiser um banco de dados que possa armazenar números como 50 mil, você criaria ele maior ali dentro. Mas eu vou colocar 5 mil só para ele poder dar certo aqui, beleza? E aí, de novo, esse cara aqui pode estar entre aspas ou não, que não vai ter diferença. Então, eu vou pegar agora, vou rodar esse código, e aí agora sim ele vai funcionar e vai registrar direitinho lá no nosso banco de dados. Então, dá uma olhada. Ele demora um pouquinho, não tem problema, porque ele está criando a conexão. E aí depois ele vai rodar esse cara daqui, só que agora com os valores definidos de forma dinâmica que a gente construiu dentro do nosso código. Então tá lá, ó, acabou de rodar o código. Se a gente chegar lá no nosso banco de dados agora aqui, ó, e rodar esse select from vendors de novo, olha lá o que vai acontecer, rodei, tá lá, ó,
ele criou aqui o meu novo cara. 3 Lira Python, carro, dia 25 de agosto, 5.000 e uma da quantidade. Beleza? Então, perfeito. Com isso a gente conseguiu entender como é que funciona a integração de Python com SQL, rodando comandos SQL ali dentro e tudo mais. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Isso daqui foi um pedido de muitas pessoas e eu espero que isso daqui realmente tenha te ajudado. Se isso te ajudou, já se inscreve no canal para você continuar aprendendo com a gente. E aqui, embaixo da aula, me diz. Primeiro, se você chegou realmente até o final da aula, porque eu sei que a galera pede para eu gravar as aulas, mas tem gente que pede, mas não assiste depois não. Então eu quero saber se você que está aí assistiu até o final. Manda para mim nos comentários aqui, que eu olho os comentários, eu vejo quem é a galerinha, não sei o quê. Manda lá. E aproveita, quando você for deixar um Lira, cheguei até o final, pode mandar assim, Lira, cheguei até o final. Quando você for mandar isso, manda também uma sugestão de conteúdo. A gente está gravando vários conteúdos que vocês estão pedindo. Vai que o seu conteúdo também aparece aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.